1612 Monte Eisen, Japão. Antes do amanhecer, enquanto a névoa ainda envolve as montanhas como um sudário, um jovem monge está diante de um lago lamacento. O frio penetra até os ossos. Seus mestres lhe disseram algo que parece impossível. A coisa mais bela emerge do lugar mais imundo. Neste momento, sob a superfície da água turva, algo está acontecendo. As raízes de lótus penetram fundo na lama. O caule se ergue, e o monge compreende algo que mudará sua vida para sempre. Eis-o que ninguém lhe conta sobre o verdadeiro poder da mente. Capítulo 1. O despertar de Takumi. Takumi tem 17 anos quando chega a Iei, o templo da paz eterna. O mosteiro na montanha se ergue ao norte da antiga capital de Kyoto, escondido entre cedros tão antigos que alguns se lembram do nascimento do budismo no Japão. Ele chega de mãos vazias, mas com a mente pesada. Em sua aldeia, Takumi era conhecido como o menino com a mente de macaco. Seus pensamentos saltavam de galho em galho, sem nunca encontrar descanso. Enquanto outras crianças brincavam, ele ficava sentado, preocupado. O que os outros pensavam dele? Seria ele bom o suficiente? Por que não podia ser como o pai? Forte, seguro, inabalável. Na noite anterior à partida de casa, seu pai o chamou de lado. Takumi, disse o velho, acariciando a espada gasta da família. Veja, esta é feita de ferro, extraído da terra mais negra. Depois, é aquecida no fogo, purificada de impurezas, forjada repetidas vezes. O que era simplesmente lama e ferro se transforma em algo capaz de cortar pedra. O menino assentiu, mas não entendeu. No mosteiro, continuou o pai, você aprenderá algo semelhante, mas desta vez, o metal não é ferro. O metal é a sua própria mente. Agora, de pé no pátio de Aiji, sob o silêncio da madrugada, Takumi observava os monges se moverem como sombras. Cada passo deliberado, cada gesto preciso. Sentavam-se em perfeita posição de lótus no salão de meditação, costas absolutamente retas, respirando silenciosamente como a névoa da manhã. Ele os invejava. Invejava sua calma. Mas, quando ele tenta imitá-los, sua mente explode como um exército em guerra. Milhares de pensamentos o atacam simultaneamente. Estou sentado direito? Estou respirando direito? Por que minha perna dói tanto? Estou com fome. Está frio. Quanto tempo mais? Por que não consigo simplesmente parar de pensar? Osteospasm. As semanas passam. Takumi fracassa em tudo. Não consegue ficar parado por mais de 5 minutos. Não consegue sincronizar a respiração com a contagem. Não consegue aquietar a mente. A frustração o engole como um tsunami. Certa manhã, antes do amanhecer, ele se senta sozinho no jardim. Lágrimas de vergonha escorrem por suas bochechas. Sou inútil, sussurra para a escuridão. Eita coisa mais simples, sentar em silêncio. Não consigo fazer. Então, a voz antiga fala atrás dele. Por que você chora, jovem? Takumi Seiviera está a Queen Rose, o abade do mosteiro. Seu rosto está sulcado pelos anos como madeira velha. Mas, seus olhos brilham com algo que Takumi não consegue nomear. Bondade, sabedoria, ou talvez simplesmente compreensão. Não consigo meditar. Mestre, menos admite Takumi. Minha mente é como um cavalo selvagem. Quanto mais tento controlá-la, mais ela se rebela. Haku e Hoshi assentem lentamente e apontam para o lago ao lado. Um lago raso e lamacento que Takumi observa todos os dias, mas ao qual nunca prestou atenção de verdade. Você vê alguma coisa neste lago? Pergunta o mestre. Takumi. Olha. Lama. Água turva. Nada mais. Apenas lama. Mestre. Olhe de novo. Olhe mais fundo. E então Takumi vê, sob a superfície Kaofeno e Mer, na ponta, ainda fechado, envolto em verde, um botão de lótus. Este lótus, diz Hakuin-hashi, em voz baixa menos cresce nesta mesma lama, entende? Todos os dias suas raízes penetram mais fundo na sujeira. Todos os dias. O caule cresce para cima, através da água turva. E um dia, quando estiver pronto, não antes,
ele florescerá em pureza absoluta. O velho se vira para Takumi e em sua voz soa algo ancestral. Sua mente é essa lama, Takumi. Os pensamentos que o torturam, os medos, as dúvidas, as preocupações mas no centro de tudo isso, existe algo mais. Algo puro, algo intocado. Como eu encontro isso? Pergunta Takumi. Você não encontra, responde o mestre. Você permite que cresça. Assim como o lótus não luta com a lama, ele simplesmente cresce, apesar dela, usando-a como alimento. Naquela noite, Takumi não consegue dormir. As palavras do mestre ecoam em sua mente. Permita que cresça. Mas como, capítulo 2, o diretor Shikantaza. Na manhã seguinte, antes do amanhecer, Hakuin Hoshi chama Takumi para seus aposentos particulares, um pequeno quarto vazio de tudo, exceto uma almofada de meditação e o aroma seco de incenso. Sente-se, diz o mestre. Takumi senta-se em posição de lótus, pernas cruzadas, pé direito sobre a coxa esquerda, pé esquerdo sobre a coxa direita. Suas mãos formam o mudra cósmico, palmas para cima, a direita segurando a esquerda, polegares se tocando levemente, formando um oval, coluna ereta, queixo levemente recolhido, olhos semicerrados, olhar para baixo, em um ângulo de 45º. Isso começa com Hakuin Hoshi, a posição de lótus. Mas a posição é apenas a forma. Agora, vou te ensinar o coração. Ele faz uma pausa, e no silêncio, Takumi ouve apenas sua respiração, profunda e lenta, vinda da parte inferior do abdômen, do umbigo, o lugar abaixo do umbigo, onde, segundo os mestres, reside o verdadeiro poder. Nas montanhas chinesas, continua Hakuin Hoshi, onde nosso fundador, Dorgan Zeng, estudou na década de 1220. Ele descobriu algo. Seu mestre, Hugin Lee. 3 palavras que mudaram tudo. Que palavras, mestre? Shinjin, Datsuraku, em japonês, Shikantaza, em sua língua, apenas sente-se. Takumi ele tem certeza de que deve haver mais, mas o mestre permanece em silêncio. Apenas sente-se. Pede Takumi finalmente. Apenas sente-se. Confirma Hakuin Hoshi. E há um sorriso em sua voz. Você não se senta para alcançar algo. Vakanaersai. Senta para se iluminar. Você não se senta para acalmar a mente. Você se senta para sentar. Só isso. Mas, professor, Takumi sente a frustração crescer novamente. Eu tentei sentar. Não funciona. Os pensamentos vêm, como se viessem à toa. Takumi sai calado. Os pensamentos, diz Hakuin Hoshi, são como nuvens no céu. Vêm, vão. O céu permanece imutável. O problema não é que você tenha pensamentos, o problema é que você sobe nas nuvens e voa com elas, esquecendo que você é o céu. Pela primeira vez, algo se acende na consciência de Takumi, uma pequena luz. Como eu retorno ao céu? Ele pergunta. A respiração? Responde o professor. Sempre a respiração. E então, Hakuin Hoshi lhe ensina o método. Primeiro passo. Contar a respiração. Inspire pelo nariz, profundamente. Quando a inspiração terminar, conte 1. Expire. Quando a expiração terminar, conte 2. Continue até 10. Depois, comece novamente do 1. E se eu me distrair? Pergunta Takumi. Quando você perceber que se distraiu, e você se distrairá centenas de vezes, simplesmente recomece do zero. Sem julgamento, sem vergonha, apenas 1. Parece tão simples que Takumi tem certeza de que está perdendo alguma coisa. Segundo passo. Postura corporal. Corpo e mente não são separados, explica Hakuin Hoshi. Quando o corpo está estável, a mente encontra estabilidade. Quando o corpo está ereto, a mente se torna ereta. É por isso que existe a postura de lótus. Ele demonstra a posição novamente. Um triângulo perfeito criado pelas pernas. Uma base tão estável que a montanha poderia tremer e o meditador permaneceria imóvel. 3 pontos de contato. L. diz. Ambos os joelhos e o cóccix. Esta é a montanha. Você é a montanha. Terceiro passo. Foquin. A mente imóvel. O samurai fala.
Hakuin Roshi conhece Fokin, a mente móvel. Quando a espada voa em sua direção, eles não congelam de medo, mas também não se movem aleatoriamente. Eles são como ao montanhal, completamente preparados, completamente calmos. Na meditação, os mesmos pensamentos vêm como espadas. Medo, raiva, desejo, dúvida. A mente imóvel não foge dessas espadas, não luta contra elas simplesmente. Observa, passar. Imagine, diz o mestre, que você está sentado na margem de um rio. Os pensamentos são o rio. Você não pula no rio. Você não tenta parar o rio. Você simplesmente se senta e o observa fluir. Quarto passo. Mushin. A mente sem mente. A prática mais avançada, sussurra Hakuin Roshi, como se fosse um sacrilégio falar em voz alta, é Mushin. A mente sem mente. Isso não significa não ter pensamentos. Significa não se apegar aos pensamentos. Ele fecha os olhos. Veja o pensamento surgir. Veja-o existir. Veja-o desoperizar. Não acrescente nada. Não retire nada. Simplesmente vi. Takumi se sente como alguém olhando para um abismo. Tão profundo, tão silencioso. Mestre, ele pergunta finalmente. Quanto tempo levarei para dominar isso? Hakuin Roshi, sorry. O sorriso de quem ouviu essa pergunta milhares de vezes ao longo dos séculos. O lótus não pergunta quanto tempo levará para florescer. Ele simplesmente cresce a cada dia. Um pouco menos de lama. A cada dia, um pouco mais de luz. Você começa amanhã, ao amanhecer, e todos os dias seguintes. Não porque você queira se iluminar, mas porque este é o caminho. Capítulo 3. A psicologia do lótus. Sabedoria e ciência. Hakuin Roshi chama Takumi para seu escritório uma noite após o pôr do sol. Zazen. Sente-se. Ele diz que é hora de entender não apenas como a prática funciona, mas pourquoi. Sabedoria ancestral, as vozes dos mestres. No livro dos 5 Anéis, começa Hakuin Roshi, o grande espadachim. Miyamoto Musashi escreve. Veja aquilo que deve ser visto. Ele fala de batalha, mas também fala da mente. A maioria das pessoas, continua o mestre, não vê seus pensamentos. Elas são seus pensamentos. É como ser uma nuvem que pensa ser o céu. O Zazen ensina você a ver. Ele cita o Sutra do Lótus. O texto sagrado, escrito há 2000 anos. O lótus floresce na lama, mas não é manchado por ela. Isso não é apenas uma metáfora poética, é uma descrição exata do processo de iluminação. Em seguida, cita o fundador de sua tradição, Doran Zenji. Se você não consegue encontrar a verdade exatamente onde está, onde espera encontrá-la? O significado explica Hakuin Roshi é este. A iluminação não está em outro lugar. Não está no futuro. Não está em uma versão melhor de você. Está aqui, agora. Nesta respiração. A lama está aqui e agora. O lótus também está aqui e agora. Eles existem juntos. A ciência moderna. A neurologia da transformação. Mas, diz Hakuin Roshi com um brilho nos olhos, suponhamos que você viva no futuro, daqui a séculos, e lá as pessoas entendam o cérebro como nós entendemos. Ele descreve Orazul com uma precisão impressionante, como se já o tivesse visto. Como Zazen altera o cérebro, o córtex pré-frontal, a parte do cérebro atrás da testa. Ele explica, controla a atenção, as decisões e os impulsos. Quando você pratica a contagem da respiração, essa área se fortalece, como um músculo que você está treinando. Estudos mostrarão que monges que praticam 10.000 horas de Zazen têm tecido mais espesso nessa área. Sua capacidade de concentração literalmente aumenta. A amígdala, uma pequena parte profunda do cérebro, continua Hakuin Roshi. Dispara o alarme diante do medo, da ameaça, de tudo o que é desconhecido. Na maioria das pessoas, esse alarme dispara constantemente. Ansiedade, preocupação, pânico, esses são os sinais. Mas o Zazen, a calma, estudos mostrarão que após 8 semanas de prática, o volume dessa área diminui. Não porque você se tornou destemido, mas porque aprendeu a não reagir a cada alarme. A rede do modo padrão, quando sua mente não está fazendo nada específico, diz o professor. Ela divaga sobre o passado,
o futuro, fantasias, medos. Isso é chamado de mente de macaco. Existe uma rede específica no cérebro que a cria, o Zadan, adessativa. Literalmente, exames cerebrais mostram que durante a meditação profunda, essa rede se aquieta e, com a prática repetida, torna-se menos ativa, mesmo quando você não está meditando. O resultado? Menos pensamentos sobre o passado e o futuro, mais presença no presente. Neuroplasticidade. O cérebro diz que Hakuin Roshi não é pedra, e como argila, cada prática o molda, cada pensamento cria um caminho. Cada repetição aprofunda o caminho. Isso significa que se você repete o pânico, você se torna melhor em lidar com o pânico. Se você repete a calma, você se torna melhor em lidar com a calma. O Zazen é a prática diária da calma. O mecanismo. Por que a postura de lótus funciona? Aqui está o quadro completo. Sintetiza Hakuin Roshi. Quando você se senta em Zazen, você faz várias coisas simultaneamente. Primeiro, o corpo na posição de lótus envia um sinal para o sistema nervoso. Estamos estáveis, estamos seguros. Isso ativa o sistema nervoso parasimpático, o estado de relaxamento. Segundo, contar a respiração dá foco à mente. Ellen Ayer pode devagar e contar simultaneamente. Isso treina a atenção. 3. Observar os pensamentos sem reagir. Ensina a metaconsciência, a capacidade de ver os pensamentos como pensamentos, não como realidade. 4. A repetição dia após dia muda o cérebro em um nível físico. Novas conexões, novos caminhos, nova estrutura. O resultado, conclui o mestre, é o que chamamos de foquim, a mente imóvel. Não porque os pensamentos parem, mas porque você deixa de ser escravo dos pensamentos. Aplicação contemporânea. Em sua época, diz Hakuin Roshi, há uma plateia invisível. A vida será muito mais rápida que a nossa. Vocês terão máquinas que pensam, mensagens que chegam instantaneamente, distrações constantes. Mas a mente humana não muda. Os medos, são os mesmos. Os desejos são os mesmos. O sofrimento é o mesmo. O método Lotus funciona na montanha, funcionará na cidade, porque o princípio é universal. Da lama, pureza. Da distração, foco. Do caos, paz. Capítulo 4. A transformação. 1 ano após o início da prática, Takumi está irreconhecível. Fisicamente, ele parece o mesmo, talvez um pouco mais magro, mais ereto, com os olhos mais claros. Mas algo profundo dentro dele mudou fundamentalmente. O teste vem na forma de notícias inesperadas. O teste. Notícias de casa. O Jovem Monge. Chega com a mensagem logo após o amanhecer. Zazen. Takumi. Há uma carta da sua aldeia. Seu pai está gravemente doente. Talvez à beira da morte. A família o chama de volta. 1 ano atrás, essa notícia o teria destruído. O pânico o teria tomado como um tsunami. Culpa. Por que ele partiu? Medo. O que fará? Sem o pai? Dúvida. Será que fez certo em vir para o mosteiro? Mas agora algo diferente acontece. Takumi sente as emoções surgirem, e elas, está lá. O medo. A tristeza, a preocupação, mas são como nuvens no céu da sua consciência. Ele as vê, as sente, mas não é dominado por elas. Respire. 1, 2, 3. Obrigado, diz ele ao menino. Pedirei permissão ao mestre para partir. Então ele vai para o jardim. Senta-se à beira do lago de lótus e simplesmente respira. Sua mente está calma, como as águas que emergem após uma tempestade. As emoções estão lá, mas profundas. Eles não controlam suas ações. Hakuin Roshi o encontra lá. Eu ouvi, diz o velho. Sim, mestre. E Takumi olha para o lótus agora em plena floração, absolutamente puro, apesar da lama abaixo. Irei até meu pai, diz ele. Frei, precisa ser feito. Mas ele hesita, procurando as palavras certas. Mas você não está mais na lama. Completa a rainha Roshi por ele. Suas raízes estão lá. Mas a flor está acima da superfície. Sim, mestre. Exatamente. Isso é Zanshin, explica o velho.
mantendo a consciência. Os samurais sabem disso. Após o golpe, a consciência não cessa. Após a batalha, o foco não se dispersa. Mesmo em meio ao caos, há um centro de silêncio. Você encontrou esse centro, o momento da verdade. Takumi viaja por 3 dias até sua aldeia. A jornada é difícil. Montanhas, rios, florestas desconhecidas. Mas sua mente permanece estável. Quando chega, encontra seu pai na cama, pálido e fraco. O velho samurai mal consegue respirar. Takumi. Ele sussurra. Você voltou. Senpai. Você aprendeu como o ferro se transforma em espada? Takumi sorri, em meio às lágrimas. Eu aprendi, pai. A lama se transforma em lótus. A mente se transforma em espelho. Seu pai acena com a cabeça. A compreensão em seus olhos. Bom. Então, após um longo silêncio, eu não tenho medo, sabe, da morte. Pouquinho, a vez em você, a calma. Se meu filho consegue encontrar paz em uma mente tão caótica como você disse que tinha, então a morte é apenas mais uma transição, apenas mais uma lama pela qual as raízes passam. Este é o maior elogio que Takumi já recebeu. Seu pai morre naquela noite em paz, sem sofrimento. E Takumi, de pé ao lado do corpo, senta-se em zazen, respira. Observa a dor chegar em ondas. Permite que ela esteja ali, não se apega, não a afasta, simplesmente permanece com o sofrimento, como um lótus enraizado na lama. O retorno, quando ele volta ao monastério uma semana depois, Hoshi o chama para o chá. Conte-me, diz o mestre. Takumi conta tudo, a jornada, a morte, o luto. Mas também, a calma, a capacidade de estar plenamente presente, plenamente vivo. Mesmo em meio à perda. Veja, diz Hakuin Roshi, apontando para o jardim. Os lótus começaram a murchar. O inverno está chegando, logo as pétalas cairão. As flores desaparecerão. A lama congelará, mas na primavera, continua ele. As sementes escondidas sob a água brotarão, novamente, novo crescimento, novas flores, o ciclo continua. Esta é a essência do método do lótus. Ele diz que você não evita a lama. Você entende que a lama faz parte do ciclo. O sofrimento faz parte do crescimento. A morte faz parte da vida. E quando você entende isso, verdadeiramente entende, você para de lutar. Você começa a fluir. Ele serve mais chá. Você floresceu, Takumi. Este teste provou isso. Mas, florescer não é o fim. É simplesmente o próximo estágio. Agora a prática continua. Não para alcançar algo, simplesmente porque este é o caminho. Capítulo 5. Aprofundando a alquimia diária. Nos anos seguintes, Takumi entra em um novo nível de prática. Isso não é mais uma luta, nem mesmo um esforço. O Zazen torna-se tão natural quanto respirar. Todos os dias idênticos, todos os dias diferentes, porque a forma externa é a mesma, mas a experiência interna aprofunda continuamente a integração com o trabalho. Um dia, Hakuin Roshi chega ao jardim onde Takumi está regando. Tegami, diz o mestre. O que você está fazendo agora regando o jardim, mestre? Mas Takumi faz uma pausa. Sua respiração continua. Inspiração do ar. Expiração na terra. Estou praticando o desapego, diz ele. Finalmente, vejo que a planta precisa de água. Eu a rego. Não espero gratidão da planta. Não me orgulho de ajudar. Simplesmente a água flui do balde para a terra e inspira o mestre. E vejo o ego tentando se infiltrar. Estou indo bem. Sou um bom monge, mas vejo esses pensamentos surgirem. E os deixo desaparecer como nuvens. Hakuin Roshi Sori. Este é, e sigo. Ele diz. Um encontro, um momento, este instante, você, a água, a planta, nunca mais acontecerá. Exatamente desta forma. Então você faz isso com atenção plena, presença plena. Esta é a verdadeira prática do lótus, não apenas na almofada de meditação, mas em todos os lugares. Aprofundamento do Mushina no Sei. Takumi se torna não apenas um mestre de Zazen, mas um mestre da vida como Zazen. Um dia, Hakuin Roshi o envia para a floresta com uma instrução. Encontre a palavra
que descreve sua prática agora. Takumi caminha por horas, pensa, medita e então retorna. Silêncio? Pergunta o mestre. Não. Silêncio é apenas ausência de som. Vazio? Não. Vazio soa como nada. Então o que? Takumi fecha os olhos. Plenitude, ele diz. Quando estou em motion. Sem mente. Não é vazio. É pleno. Pleno do tudo. Pleno do presente. Hakuin Hoshi acena lentamente com a cabeça. Seus olhos brilhando. Agora você entende o grande paradoxo. O lótus é vazio de natureza própria. É feito de lama, água, sol. Mas precisamente por isso, é pleno de tudo. Sua mente é a mesma. Vazia de um olho separado permanente. Repleta de todo o universo. Práticas para aprofundamento. Ao longo dos anos, Takumi aprende práticas adicionais, cada uma aprofundando o método do lótus. Kohan Rizu, a prática dos 2 espelhos. Imagine sua mente como um espelho puro. Tudo aparece diante dele, é refletido. Quando o objeto é removido, nenhum vestígio permanece. Suzokan, observação da respiração. Sem alterá-la, simplesmente observe-a. Quando é superficial, quando profunda, quando no peito, quando na barriga, observe sem julgar. Prática de Kon. Hakuin Hoshi lhe dá seu primeiro Kon. Qual é o som de uma mão batendo palmas? Não é um problema lógico, uma busca intensa abaixo da lógica em direção à verdade, além das palavras. Tonglen. Inspirando o sofrimento, enviando compaixão. Ao encontrar alguém com dor, inspire a dor dessa pessoa não como posse, mas como reconhecimento. Inspire paz e calma como um presente. A ausência de expectativa. Talvez a mudança mais profunda em Tumi seja esta. El Power de esperar. Não espera se iluminar. Não espera sentir algo especial no Zazen. Não espera gratidão por sua gentileza. Nem mesmo espera progredir na prática. Simplesmente senta. Simplesmente vive. Simplesmente é. E nessa libertação da expectativa paradoxalmente, tudo vem. Paz, clareza, compaixão, não porque ele as persiga, mas porque ele para de fugir delas. O lótus, Hakuin Hoshi lhe diz. Certa noite, não espera florescer, não se esforça para... Simplesmente cresce, dia após dia sem saber qual será a cor de suas pétalas. E quando chega a hora, floresce sem esforço, sem ansiedade. Você é igual. Capítulo 6. O confronto final. A morte do ego. 20 anos após chegar ao mosteiro, Takumi enfrenta seu teste final. Não vem como você esperaria. Não é uma batalha externa. Não é um desafio físico. É algo mais sutil, mais profundo, mais perigoso. Zazen matinal, como milhares de outros. Takumi senta-se em lótus, respira, a consciência calma como um lago de outono. E então, um pensamento diferente dos... The message. Não é medo, não é desejo. Algo mais insidioso. Estou iluminado, quieto, quase inocente. Mas a doçura reside nisso. Como é doce. Veja como estou calmo. Veja como estou concentrado. Tantos anos de prática, finalmente consegui. Sua special. Sou diferente dos outros. O ego, por mais morto que parecesse, não estava morto. Estava adormecido. E agora, desperta em sua forma mais astuta, o ego espiritual. Takumi sente a tentação de se apegar ao pensamento de se declarar vitorioso ou de buscar reconhecimento. Mas também, e isso é essencial, ele vê o pensamento, vê o surgir, vê o tentar, vê o perigo nele. Respire. 1, 2, 3. Então sem drama, deixa o pensamento se dissolver como uma bolha na superfície da água. Mas a batalha não acabou. Semanas de testes. Nas semanas seguintes, o pensamento retorna repetidamente, cada vez com um novo disfarce. Você é o melhor aluno. O professor está mais impressionado com você do que com os outros. Você deveria se tornar um professor. Ajudar os outros. Sua prática é tão profunda. Cada pensamento, verdade misturada com veneno. Sim, a prática é profunda. Mas existe uma prática real? Ou é apenas a prática acontecendo? Takumi está em crise. Não externa, interna. Um dia, ele não aguenta mais.
Vai até Hakuin Roshi. Mestre, diz ele. Acho que estou perdido. Conte-me. Takumi. Compartilha tudo. Os pensamentos de iluminação. O ego, que voltou a se infiltrar. A Vergana Adu, depois de tantos anos, ainda cair nas mesmas armadilhas. Hakuin Roshi ouve sem expressão. Então, um longo silêncio. Finalmente, ele fala: Takumi, por que você acha que esses pensamentos são um problema? Porque são o ego, o apego, a ilusão da separação. Sim. E você? O que você faz com eles? Eu os observo. Eu os libero. Exatamente. Então, onde está o problema? Takumi permanece em silêncio. O Lotus diz que Hakuin Roshi nunca abandona a lama. As raízes estão sempre na lama. Mas a flor não se mancha com ela. O ego é a lama. Ele sempre estará lá. Sempre aparecerá. Se você espera um dia em que o ego desapareça para sempre, você esperará para sempre. A prática não consiste em matar o ego. A prática consiste em enxergar o ego com tanta clareza que ele não possa mais te enganar. Você não vê, Takumi. Mesmo agora, neste problema, você está praticando, enxergando o ego, observando-o, liberando-o. Esta é a prática. Não é preparação para alguma prática superior. É isso, a realização final. Naquela noite, Takumi não consegue dormir. Senta-se no jardim, sob as estrelas. Os lotos murcharam com a chegada do outono, mas as raízes sob a água preparam um novo crescimento. E então ele vê. Não existe um estado final, nenhum momento em que você possa dizer: pronto, alcancei o objetivo. Existe apenas o caminho que continua para sempre através do nascimento, da morte, do renascimento, do florescer, do murchar, do florescer de novo. E nessa compreensão, a libertação. Não a libertação do caminho, a libertação do caminho. Ele ri, uma risada profunda e ecoante que vem do fundo da alma. Que absurdo! Que absurdo! Perfeito. Elvis, a iluminação como um ponto final. Mas a iluminação não é um ponto, é a própria jornada. A cada passo, a cada respiração, a cada queda e ascensão, o lótus não floresce uma vez e depois para. Ele floresce, murcha e floresce novamente para sempre. A lição para você: escute você mesmo. Takumi era real. Hakuin Roshi era real. O lótus é real. E a lama em sua vida, a distração, os medos, as preocupações, também são reais. Mas aqui está o segredo. Eu o convido a abraçar. A lama não é a inimiga. A lama é o solo. Sem ela, não há crescimento. Sem sofrimento, sem sabedoria, sem escuridão, sem luz. O método do lótus é simples. Sente-se. Posição de lótus. Coluna ereta. Respire pelo nariz. Conte até 10. Observe. Os pensamentos vêm. Os pensamentos vão. Repita todos os dias, sem expectativas. Será difícil? Será doloroso? A mente resistirá. Mas um dia, talvez depois de um mês, talvez depois de 10 anos, você perceberá. A lama assentou. A água está clara. E ali, rompendo a superfície, algo puro floresce. Isso não significa que você está se tornando melhor. Significa que você está se tornando real. Caminhe com presença. Viva com propósito. Floresça da lama.